Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em casa, onde você estiver neste momento, que você sinta a presença de Deus em sua vida, que Jesus possa te abençoar ricamente. Antes de iniciar essa live, eu quero fazer uma oração para a sua vida, para Deus estar nos abençoando também, usando os meus lábios para falar ao seu coração. Pai querido, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está nos ouvindo. Pai amado, abençoa a sua família, todos os seus parentes, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e que o Senhor toca, Senhor, no coração de cada pessoa com a sua presença, com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a minha vida, me usa neste momento, me inspira, que teu Espírito Santo possa falar fortemente em cada coração, em nome de Jesus. Eu quero ler na palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, que o título é A Mulher do Fluxo Sanguíneo. No 25 diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e se sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltando-se para a multidão, disse: Quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, Jesus, disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Deus colocou em meu coração essa palavra desta mulher que muito tinha sofrido. Há 12 anos ela estava sofrendo, padecendo com esse fluxo sanguíneo. E diz o texto bíblico que ela tinha já gastado tudo com os médicos e nada adiantou. Pelo contrário, piorando a cada dia. E ela, ouvindo falar de Jesus, entrou no coração dela uma fé maravilhosa, uma fé incomparável, e ela disse consigo mesma, ela alimentou aquela fé, aquela certeza, aquela convicção: se eu simplesmente, tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E aquela fé continuou em seu coração. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos ter fé. Em Hebreus diz: a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. A fé é aquela certeza antecipada. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, na versão NVI, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, é a convicção. Eu também procurei na Bíblia de Jerusalém, que eu tenho em casa, é uma versão assim mais compreensível. Eu achei muito importante como está escrito, Hebreus 11 e 1 também. Diz lá assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio
de demonstrar as realidades que não se veem. A fé é a posse antecipada. Nós precisamos ter fé neste mundo de dificuldade. Muitas vezes nós passamos por muitas lutas, dificuldades. Muitas pessoas estão doentes. Precisa ter fé para alcançar a bênção, alcançar a vitória. Sem fé, diz a Bíblia, que é impossível nós agradarmos a Deus. A Bíblia diz também em Hebreus, capítulo 11 e versículo 6, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é prêmio. Deus sempre tem para nós uma recompensa quando nós aproximamos dele pela fé. As pessoas muitas vezes lutam com as dificuldades terrenas. A cada dia nós temos uma dificuldade. Jesus disse em sua palavra: basta cada dia o seu mal. Nós estamos aqui hoje e amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. Sempre tem algo inesperado que nós não desejamos que aconteça, mas infelizmente acontece. Às vezes uma doença, um acidente, alguma notícia ruim, mas nós temos que ter fé para nós vencermos. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Essa mulher, ela tinha uma fé viva. Ela criou. Interessante que ela não conhecia Jesus. Hoje nós conhecemos Jesus. Aqui no versículo 26, diz assim: ela havia padecido com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, tinha despendido tudo quanto ela tinha com os médicos. Possivelmente ela era uma mulher que tinha bens materiais, muitos bens materiais, e ela gastou tudo porque ela queria ser curada. E ela venceu as dificuldades, venceu a tribulação que falava forte em seu coração, batia forte, aquelas coisas que vinham, a adversidade, muitos pensamentos negativos: você não vai conseguir, você não vai alcançar. Mas ela colocou em seu coração, ela ouvindo falar de Jesus, ela não conhecia, ela não era parente de Jesus, ela não era discípula de Jesus, ela ouviu falar. Ela ouvindo falar de Jesus, diz a palavra de Deus, e ouvindo falar de Jesus, o versículo 27, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Ela venceu ali uma multidão também. Outra coisa que ela venceu foi as dificuldades, porque para aproximar de Jesus, ela teria que esforçar muito, pedir licença para e esforçando até chegar perto de Jesus, porque ninguém queria abrir mão de estar perto de Jesus. Ela teve muita dificuldade para chegar perto de Jesus. Além do mais, ela estava com a sua saúde debilitada. Ela não estava bem de saúde, porque ela tinha perdido muito sangue. Possivelmente ela estava pálida, ela estava anêmica, fraca fisicamente, mas ela venceu tudo isso, e venceu a multidão, e venceu também o medo, porque as pessoas naquela época ela não poderia, na qualidade, na situação que ela estava, ela não poderia estar no meio da multidão, muito menos aproximar de Jesus pela lei levítica. Mas ela não importou com isso. Ela falou: eu estou doente e eu quero ser curada. Ela venceu todas essas dificuldades, todas essas barreiras. Nós vemos que ela persistiu. A fé é uma ação persistente. Nós não devemos desistir daquele objetivo
que nós colocamos em nosso coração. Você tem um objetivo? Lute por esse objetivo. Lute. Faça a sua parte fisicamente e Deus vai fazer o milagre. Jesus fará o milagre em sua vida. Então ela venceu a multidão, venceu o medo. Depois nós vamos ver aqui que quando ela descobriu que foi curada e Jesus perguntou quem, ela ficou tremendo, atônita, ela estava com muito medo e tremendo também, temendo com muito medo e tremendo, num estado assim abalado pelo acontecido. Ela pensou que possivelmente seria apedrejada. No 28, ela dizia consigo mesmo, ela criou essa fé em seu coração. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente basta eu tocar nas vestes do mestre, eu ficarei curada, eu ficarei sarada. Ela colocou no seu coração e essa fé viva fez com que ela tomasse essa atitude de vencer todos os obstáculos, principalmente a multidão e o seu medo. Nós devemos ter fé e deixar o nosso medo de lado. Às vezes, nós colocamos as dificuldades acima da nossa fé. Nós não podemos fazer assim. Temos que deixar a fé viva e vencer todos os obstáculos, por mais grande que sejam as nossas dificuldades. E quando ela tocou, veio por detrás e tocou na roupa, nas vestes, na orla, em outros versículos diz que ela tocou na orla, na parte de fora, na parte, como estou fazendo aqui, com meu paletó. Quando ela tocou na parte de trás, ela sentiu já curada. Aquela hemorragia foi estancada, ela já sentiu curada naquele momento. E ela sentiu já bem do mal que ela estava, aquele mal que estava assolando a sua vida física. E logo Jesus perguntou no versículo 30, e logo conhecendo Jesus que dele saíra virtude, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus sentiu o toque dela em sua vida. A nossa fé toca em Jesus. Quando nós temos fé, essa fé viva, nós tocamos em Jesus. Hoje nós não tocamos nas suas vestes físicas, mas nós tocamos espiritualmente em Jesus. Ele sente o nosso toque pela fé. Por isso que nós devemos ter essa fé viva. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. A fé é a prova daquilo que esperamos, aquela convicção que nós adquirimos em nosso coração. Jesus, ele queria que ela se manifestasse. Muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus, recebemos um milagre de Deus, algo extraordinário, e nós ficamos calados, nós não nos manifestamos, nós não testemunhamos. Ele quer que você conte para outras pessoas, para aumentar a fé também de outras pessoas. Jesus quer que a sua palavra chegue àqueles corações famintos, aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que precisam. Então, através do seu testemunho, a mensagem vai chegar a essas pessoas. Jesus queria que ela contasse. Se ela tivesse calada, ficasse calada e não contasse, nós não estávamos sabendo, nós não estávamos comentando isso, este grande milagre, agora neste momento, nesse dia. E quantas pregações já foram feitas através desse texto bíblico? Quantas almas foram alcançadas através desse texto bíblico? Então Jesus sabia que dele saíra poder de cura, de milagre, e ela foi completamente curada. Ele não queria que ela ficasse calada, ele queria que ela se manifestasse
no meio da multidão. E ela ficou com muito medo, porque ela pensou que poderia, eu entendo que ela pensou que poderia ser apedrejada ali, porque ela não poderia estar no meio da multidão. E os discípulos disseram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Em outro livro, em Lucas, lá diz que foi Pedro, né? Em Lucas 8, diz que 8:45, Pedro, que estava perto, ele disse: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor diz: quem te tocou? E um esbarra, outro esbarra no Senhor, um te oprime, outro te oprime, um te aperta, outro te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Pedro era um tanto afoito assim, né? E ele que, segundo Lucas, ele que disse, porque aqui diz os seus discípulos disseram isso, mas aqui diz que Pedro também, como ele estava junto, ele disse para Jesus, que poderia ser qualquer pessoa, mas Jesus disse: não, alguém me tocou, um toque diferente, alguém me tocou pela fé, e nós devemos fazer isso, tocar em Jesus pela fé. Às vezes, como eu já disse, você está com dificuldade, com problema, às vezes você está até enfermo, essa mensagem pode chegar no seu lar ou no hospital, aonde você estiver, às vezes você está enfermo, doente, e às vezes até infelizmente com esse vírus, né? Essa praga maldita chinesa, mas pela fé toca em Jesus. A última palavra é de Jesus, não é do médico. Jesus dizendo que você será curado, você será curado. Só Jesus pode nos dar a esperança, e só Ele pode curar todas as nossas enfermidades, né? Todas as nossas enfermidades. Aí, quando Jesus estava no 32, quando ele olhava em redor para ver a quem isso fizera, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido o milagre, que ela tinha sido curada, tem duas palavrinhas aqui, ó, temendo com muito medo, né? E tremendo, ela estava em estado de choque, estava tremendo. A pessoa quando tem um estado muito forte, né? Leva um estado de choque muito forte, algo que ela entendia que poderia acontecer, mas ela não tinha certeza. E quando aconteceu, ela levou aquele susto muito forte, levou aquele grande susto, e ficou temendo e tremendo. E o que ela fez? Ela aproximou-se de Jesus, diante dele, prostrou-se diante de Jesus e disse a ele toda a verdade. Ela confessou tudo o que estava acontecendo. A Bíblia que não conta, mas com certeza, se ela disse toda a verdade, ela disse para ele, para Jesus, e a multidão ouviu tudo o que estava acontecendo com ela, com a sua vida, que ela estava doente há 12 anos, 12 anos é muito tempo, e tinha gastado todos os seus bens com os médicos, e nada estava adiantando, pelo contrário, estava indo pior. Ela estava piorando a sua situação física, a sua situação estava cada dia pior. E ela tinha gastado tudo com os médicos da época. E não tinha outra solução. Ela tinha tudo que ela poderia fazer para ser curada, ela tinha feito. E não tinha outra solução a não ser confiar em Jesus. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Isso que eu achei muito interessante e muito importante. E chegou por detrás e tocou em Jesus e foi curada. E contou ali ajoelhada, contou toda a história para Jesus. Então nós devemos também testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós devemos falar para as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, aquelas pessoas que nós encontramos no dia a dia, dizer para elas que Jesus é a solução. E realmente Jesus
é a solução. E finalmente ele disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui eu entendo também que além da cura física que ela recebeu também o perdão e a salvação. Ela teve em duplicidade esta bênção. Além da cura física, do seu corpo físico, do seu fluxo sanguíneo, ela também teve perdão dos seus pecados e a sua cura também espiritual. Ela teve a sua alma perdoada, o seu espírito curado e também o seu corpo curado pelas mãos de Jesus Cristo, pela virtude de Jesus Cristo. Eu me lembrei agora de Naamã, ele estava leproso e o que mais ele queria era ser curado da sua lepra. Era uma pessoa muito importante. Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria, Naamã. Uma pessoa de muita importância, muito querida, uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, ao seu serviço, só que ele era leproso. E uma criança, disse que ele poderia receber o milagre. E Deus, através do profeta, poderia curá-lo. E quando chegou o profeta, mandaram mensagem para o profeta chegou e pediu para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: poxa vida, né? Eu pensei que o profeta ia me receber muito bem, o profeta nem aproximou de mim e mandou eu ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não tem outros rios até mais limpos na minha região. Mas aí as pessoas que estavam perto dele disse: se o profeta tivesse pedido para você algo mais difícil, você não obedeceria, você não iria fazer? Ele pensou, falou: é verdade, e eu quero muito receber a minha cura. E ele resolveu ir e mergulhar as 7 vezes no Rio Jordão. E eu fico até meditando sobre isso, que eu creio, o profeta disse 7 vezes. Ele mergulhou a primeira, saiu, olhou, falou: não fui curado. Mergulhou a segunda, não foi curado. A terceira, olhou, não foi curado. E persistiu. Ele continuou, ele não parou. A quinta, a sexta, até a 7ª vez. Quando ele mergulhou, pela 7ª e última vez que o profeta havia lhe falado, ele recebeu totalmente a cura da sua lepra. Diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Ele recebeu o milagre. A fé é persistente. Nós devemos ser persistente, perseverante no nosso alvo, no nosso objetivo. Há pessoas que começam a servir a Deus e de repente ele abandona, deixa de lado a sua fé. Ele estava indo na igreja, deixa de ir na igreja, estava de repente jejuando, deixa de jejuar, estava numa campanha de oração, desiste. Mas eu quero dizer para você neste momento, que eu fui escolhido para trazer essa mensagem e eu tenho certeza que Deus vai alcançar o seu coração. Nós não estamos à toa fazendo a obra de Deus, eu não estou aqui à toa. O pastor, dirigente dessa igreja, me convidou para que eu estivesse ministrando nesta noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa igreja, nós não podemos estar reunidos por causa da pandemia, e nós somos observadores da lei. Eu sou co-pastor dessa igreja, e
estou fazendo a minha parte e nós devemos fazer a nossa parte. Mas quando eu fui convidado a estar aqui, veio essa palavra na hora em meu coração. Eu não titubeei. Falei, Deus quer que eu leve essa palavra para os ouvintes nessa live. Então, como eu estava dizendo, a fé nossa, ela precisa ser persistente. Nós devemos ser constante com a nossa fé. Não devemos desanimar. Não devemos parar no meio do caminho. A Bíblia diz, está escrito, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Está escrito na palavra de Deus. Se você está sofrendo, você está chorando, você tem dificuldade na sua vida, porque todos nós temos, está passando por grande luta, você pode até dizer, mas minha luta é maior. Não é. A sua luta não é maior do que a minha, e nem a minha é maior do que a sua. Deus dá para nós a luta que nós podemos suportar. Está escrito na Bíblia que Deus não permite uma luta maior do que aquela que podemos suportar. Não, Ele não permite. E juntamente com a luta vem a vitória. Para alcançarmos qualquer objetivo da nossa vida, galgar posição, tanto espiritual como financeira, empresarial, em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos passar por lutas também, por provas. Um juiz, ele passa por prova, e muitos são reprovados. Eu estava vendo um testemunho de um juiz federal, que eu conheço. Ele disse que foi reprovado várias vezes, em cursos que ele falou, vou contar, você vai até achar que é mentira, mas cursos simples, ele foi reprovado, mas passou em alguns, e por último, ele conseguiu ser juiz federal, que era o desejo do seu coração. Passou muitas lutas, sofreu muito, mas ele foi vencedor. Nós devemos persistir, nós devemos ter essa convicção, ter essa certeza, ser consistente, insistente no nosso objetivo, não parar no meio do caminho, seguir avante até alcançar a vitória. Nós não podemos nadar e, como diz o ditado, morrer na praia. Nós temos que alcançar o nosso objetivo, chegar lá aonde nós almejamos. Nossa vida aqui, ela não se resume numa vida material, fisicamente falando, e que depois um dia, nós não existiremos mais. Nós vamos deixar esse corpo e continuar espiritualmente. A nossa vida não se resume na vida terrena. Aliás, Jesus deixou isso bem claro, muito claro. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim. E quando ele estava ali passando por as maiores dificuldades, ele disse, se eu clamar ao Pai, o Pai mandará 12 legiões de anjos para me acudir, para me dar vitória. Mas ele tinha um objetivo também, que era o mesmo do Pai. Porque está escrito em São João 3,16, Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus era esse. Enviou seu Filho aqui na face da terra, sofreu muito, Deus sabia que o seu Filho ia sofrer, mas ele deu, diz a Bíblia que ele deu o seu Filho, ele enviou do céu. A minha vida começou aqui, a sua vida também, mas a de Jesus foi diferente. Jesus veio do céu, ele veio, Deus enviou ele do céu, ele nasceu milagrosamente através de Maria, ganhou o corpo físico,
cumpriu todo as ordenanças de Deus, o que Deus queria que ele fizesse. E quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado. E entregou a Deus o seu Espírito. A palavra consumado, biblicamente falando, significa uma obra terminada, acabada, com perfeição. Isso significa consumado, uma obra terminada com perfeição, nos mínimos detalhes. Então Jesus disse: Pai, a obra que o Senhor me deu a fazer está consumada. E entregou-se o Espírito. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. E hoje ele está ao lado do Pai e voltará novamente para buscar o seu povo, para buscar os salvos, aqueles que morreram salvos, aqueles que morreram esperando nessa fé, nessa esperança de um dia ir morar no céu. Como eu disse, a nossa vida não se resume a uma vida física simplesmente, mas a nossa vida, ela continua para toda a eternidade. Nós vivemos aqui muito pouco. Às vezes eu digo que nós estamos num estágio, nós estamos aqui na Terra fazendo um estágio, e nós devemos fazer o melhor para nós não sermos reprovados nesse estágio. Nós estamos num estágio, nos preparando para uma vida eterna melhor. No livro de Hebreus, quando lá diz, todos aqueles homens, lá no Hebreus 11, depois você lê em casa, todos eles morreram na fé, esperando, sabendo que tinha uma promessa. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter fé, e sem fé é impossível agradar ao Pai, e que a nossa fé, através da nossa fé, nós recebemos galardões, nós recebemos prêmios. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus nos abençoe aqui na face da terra, fisicamente, e Ele também vai estar nos abençoando eternamente, porque o nosso destino é o céu, é as mansões celestiais. Eu quero dizer para você, para fazer como aquela mulher do fluxo sanguíneo. Coloque em seu coração e você será vencedora no nome de Jesus Cristo. Você será vencedora ou será vencedor em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero orar por você neste momento. Quero orar por você neste momento. Pai querido, te agradecemos, meu Pai, por este momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede, por mais um dia, Senhor, de vida que o Senhor tem nos dado, porque nesse mundo que nós estamos vivendo agora, terrível, de pandemia, antigamente as pessoas falavam, o ano que vem eu vou fazer isso, Deus me dando vida e saúde. Hoje nós devemos fazer, amanhã eu estando com vida, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus vai estar nos abençoando. Então nós não sabemos o dia que nós vamos passar, e nós não sabemos porque infelizmente este mal pega qualquer pessoa. Nós devemos confiar em Deus, em Jesus Cristo. Pai querido, continue abençoando nossas vidas, nos guardando de todo mal, nos livrando deste mal, nos cobrindo com tuas mãos santa e poderosa, com o seu precioso sangue. Que o Senhor possa, ó Pai amado, estar ao nosso lado, hoje para todo sempre, nos guardando, nos protegendo, segurando os nossos passos, segurando nossas vidas, meu Pai, em teus caminhos. As pessoas que estão nos ouvindo, porque muitas pessoas têm me pedido oração, que está com Covid, tem passado para mim mensagem, que ela possa, Senhor, que essas pessoas possam receber o milagre, possa receber o teu toque
e que elas também possam tocar no Senhor pela fé. Deus querido, cura essas pessoas no leito da enfermidade. Alcança estas vidas, meu Pai, e que nenhuma pessoa que crê no Senhor e espera no Senhor morra sem o perdão e a salvação. Salva, liberta, cura, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos nós. Fica na paz de Jesus Cristo. Diz a Bíblia, a paz que excede todo entendimento. Que a paz de Jesus Cristo, ela envolva, ela invada o seu coração, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica com Cristo, e que o Espírito Santo seja o seu guia. Amém. Glória a Jesus.